Tome seu assento um pouquinho para descansar um pouco, em nome do Senhor Jesus. Pegue sua palavra agora, a Bíblia Sagrada que está com você. Rapidinho, quero trazer uma reflexão para nós e também para você que está em casa agora, nos assistindo. Rapidinho, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 43, 44 e 45. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 12, versículo 43, 44 e 45. Amém? Como é importante, pessoal, a gente entender o que é uma libertação. É importante a gente entender o que representa uma libertação. Acharam, pessoal? Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 43. A pergunta, ela é interessante. Eu sou liberto? Esta é a pergunta. Eu estou liberto? Há uma ideia que criaram de que alguém diz assim: a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, que já começa daí um equívoco, porque ninguém aceita Jesus. É ou não é verdade? Quem somos nós para dizer assim, eu te aceito? A gente entrega a nossa vida para Ele. Alguém diz assim, a partir do momento que você aceita Jesus, você já está liberto. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Já está liberto. Mas não é bem assim que funcionam as coisas. Se isso é verdade, porque se pegam naquele versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aqui está o segredo: conhecereis a verdade. Para que eu venha me libertar, eu tenho que conhecer a verdade. E para que eu conheça a verdade, então eu tenho que alcançar um nível de intimidade. É ou não é verdade? Libertar. Então, se o que dizem é verdade, que quando a pessoa aceita Jesus, está liberto, então por que tem muita gente que dentro da igreja não largou ainda, mesmo depois de 5 anos, a prostituição? Por que tem gente que vive nervosa? Porque o nervosismo é um sintoma de uma opressão ou de uma possessão. Existem 2 formas da atuação de demônios na vida de pessoas. Uma, primeiro, pela possessão ou pela... São essas 2 formas que identificam a pessoa que está sendo envolvida por espíritos malignos. Então, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não se libertou ainda de drogas, de coisas do mundo. Isso quer dizer que não basta apenas levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus. Tem que haver um processo de libertação. Não é de um dia para o outro. Há alguns casos que a pessoa, ela se liberta mesmo, de um dia para o outro, praticamente na mesma semana. Ela se converte. Porque a libertação é um resultado de que a pessoa se converteu mesmo de verdade. Quem está entendendo, pessoal? A libertação é o resultado de quando a pessoa, ela se converte de verdade. Às vezes não acontece de um dia para o outro. É um tratamento espiritual, é uma batalha espiritual. A Bíblia diz que existem demônios, casta de demônios, que não sai apenas com oração.
a não ser que seja com muito jejum e muita oração. Deixa eu te dizer uma coisa: os demônios, eles não têm medo de sapato brilhoso, de cinto brilhoso, de cabelo com gel. Ele não tem medo de roupas de marca. Os demônios não têm medo de gritaria. Eles não têm medo de línguas estranhas. Até porque, se eles quiserem, falam também línguas estranhas. Estranhas mesmo. Nunca diga línguas estranhas. Eu falo língua dos anjos. Quem fala línguas estranhas é o diabo, com a vida de engano. É um outro caso também que acontece dentro da igreja. Espíritos de engano. Você sabia que tem gente que há 30 anos da sua vida pensa que é batizado com o Espírito Santo? Não é. Não é batizado com o Espírito Santo, é um espírito de engano. Quem está me entendendo, diga amém, pessoal. Está dando para compreender nessa noite? Eu estou explicando para vocês a importância de se libertar. Mas não apenas de se libertar, é o que nós vamos ver agora no texto. Não apenas de se libertar. Existe um princípio fundamental. Eu falei aqui esses dias que toda a Bíblia, ela é repleta de quê? De princípios. Existe um princípio para tudo. Existe um princípio para ofertar, um princípio para ser dizimista, um princípio para se converter, um princípio para ser batizado com o Espírito Santo, um princípio para descer as águas, e existe também o princípio também para se libertar. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura que nós vamos fazer agora. Coloca para mim nos comentários, para ficar fácil para os irmãos que vão assistir depois identificar. Acompanhe a leitura, pessoal, na sua Bíblia. Veja o que diz Mateus capítulo 12, versículo 43. Olha só o que Jesus ele ensina. E quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Versículo 44. Então diz, o demônio diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha a casa desocupada, varrida e adornada. Versículo 45. Então este demônio vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. Preste atenção, olhe para mim agora. Deu para entender o texto agora? Veja só, olha o que acontece, pessoal. Quando a gente faz a oração forte de libertação, que é o que combate eles, mesmo de verdade, através do Espírito Santo e a fé. Porque se é um culto de libertação, se é uma igreja de guerra, então tem que guerrear contra eles. Tem que usar a autoridade. É como eu disse, ele não tem medo de nada, irmão Rita. Ele tem medo sim. A única coisa é de um crente cheio do Espírito Santo. E infelizmente tem muitas pessoas dentro da igreja endemoniadas. Pastores, presbíteros, diáconos, missionários, que não viveram uma libertação de verdade. Infelizmente. Infelizmente. Então veja o que acontece. A pessoa é liberta. Esse demônio sai. E Jesus ensina que ele anda por terras secas, áridas. Ele anda buscando repouso, um lugar para onde ir. Espíritos trevosos, entidades, só se contentam quando encontram uma matéria para entrar. E quando eles não encontram, prestar atenção, ele decide voltar. Ele diz assim: eu vou voltar da onde eu saí.
Agora, aqui que entra o princípio. Quando ele volta, encontra a casa, está no texto, desocupada, varrida e bem adornada. Sabe quando você, quem tem filho pequeno, dá aquela geral na casa, ou irmão pequeno, né? Dá aquela geral na casa, aquela faxina, e de repente entra o garoto com o pé sujo ou manchando. Você já fica o que? Irado, não é verdade? Acabei de limpar isso aqui agora, já sujou de novo. Acabei de limpar. Quando ele chega, encontra a casa desocupada, varrida e adornada. E quando ele vê que está desocupada, então ele entra. E o que acontece agora? Ele traz consigo mais 7 demônios piores do que ele. E quando ele entra novamente, quando ele encontra a brecha novamente, qual é a brecha, pastor? A casa desocupada. A casa desocupada. Porque uma vez que você recebe a oração de libertação, não basta apenas receber e ir para casa, pronto, estou liberto. Não, em casa você tem que ler a palavra, se conectar com as coisas do reino de Deus, se conectar no evangelismo para ganhar almas, jejuar, ler a palavra e orar. Não basta apenas receber a oração e pronto, queridos. Existem esses princípios. Buscar o Espírito Santo para que a casa não esteja o quê? Desocupada. Porque se eu tiro toda a sujeira, então eu tenho que dar agora espaço para o novo morador. Quem vive de casa alugada sabe que antes de a gente ir lá levar as roupas, levar os móveis, antes faz o quê? Uma faxina geral, é ou não é? Passa água, tira tudo, pinta novamente se for preciso, como a gente fez aqui no prédio, faz aquela oração abençoada para ir poder o quê? Morar lá, morar na casa. Assim acontece com a nossa vida espiritual. Se a gente não se preocupa em ocupar, demônios vão voltar. Estou dizendo que os mesmos demônios que saíram vai tentar entrar novamente. E se eles conseguem entrar, vai vir com ele mais 7. Agora imagine se de uma pessoa sai 4 demônios, sai 6, sai 10. Quando eles voltam com ele, traz mais 7, piores do que os outros, ou do que ele mesmo. E o texto diz que o estado do homem é pior, chega a piorar bem mais do que o primeiro estado. Então veja que eu estou pregando para vocês agora, é coisa séria. É coisa séria, pessoal. Vocês têm que se preocupar com isso na vida de vocês. Vocês não podem deixar a casa de vocês desocupada. Ela tem que estar ocupada. Você tem que ser a casa do Espírito Santo, a casa de Deus. Você tem que permitir que o Espírito de Deus ele entre. Por que permitir? A libertação, ela vem para quem recebe a libertação, quem quer a libertação. E quando a gente aceita ser liberto, ao mesmo tempo a gente aceita que o Espírito Santo venha, e a partir daquele momento a nossa vida seja conduzida e orientada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Amém, pessoal? Você entendeu isso agora? Deu para entender? Então, pessoal, não vacila não. Não tira a visão do altar de forma nenhuma. Permanece firme, permanece ligada. E tudo ele vai fazer para tirar a tua visão do altar. Tudo. O que entrou de bom, ele vai fazer de tudo para que você mesmo coloque para fora, para que ele pode entrar. Porque já diz a física que uma massa não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ou é um, ou é o quê? Ou é outro. Ou é um, ou é outro. Ou eu sou cheio de Deus, ou eu sou cheio da carne, ou eu sou cheio de demônios. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu estou, ou eu não estou. Essa é a regrinha básica para a gente entender esses princípios, pessoal. É por isso que tem muita gente que se desvia da igreja, e quando volta, parece que volta pior. Se você observar isso,
Quando a pessoa sai da presença de Deus, perde logo o brilho do rosto. Sabia disso? Perde logo o brilho. Os olhos parecem que estão mortos, cansados. Você já percebeu isso aqui? Quem já percebeu isso aqui? A pessoa parece que está na presença de Deus, tem aquela saúde, mas quando sai da presença de Deus, aparece que a imagem da pessoa, né, irmã, desfigura, né, irmã Isol? Fica desfigurada, estranha. Nossa, como fulano está estranho, parece que está doente. É porque perdeu o brilho do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela manifesta com demônios, é um momento em que ela perde a imagem e a semelhança de Deus e passa a ter a imagem de quem? De quem está usando, do diabo. Por isso, pessoal, que pastor, o senhor está pregando, não é uma pregação, e é ao mesmo tempo, mas é mais uma reflexão, uma dica para você prestar atenção na sua vida espiritual com Deus. Amém, pessoal? Às vezes se preocupa com roupa, com a carne, se preocupa com o cabelo, mas também tem que se preocupar com a sua vida espiritual. Você também tem que ter a sua vida de cristã, de mulher de Deus, fora da igreja. Fora da igreja. Ter o seu espacinho, o seu espaço de oração na sua casa e sempre falar com Deus. E isso vai te ajudar bastante. Amém, queridos? Fique sobre os seus pés uma vez mais. Você que está em casa agora, fique sobre os seus pés. Você que entendeu essa palavra, essa pregação rápida e simples, eu quero que você entenda isso. Jesus, ele quer te libertar. Mas você aceita essa libertação na sua vida? Essa é a pergunta. Você aceita essa libertação na sua vida? Porque eu não quero, pessoal, nenhum mal na minha vida. Você não sabe, você não está vendo, mas agora nesse exato momento está havendo batalha espiritual. Está havendo batalha espiritual. Você está dormindo, mas os anjos do Senhor estão guardando a sua vida. Você não sabe, mas é invejado, é invejada. Alguém tem raiva de você. E para a gente ter uma vida com Deus, não precisa ser um religioso ou um crente. Não basta ter compromisso com Deus, com o altar e viver em obediência à palavra de Deus. Eu não estou falando de doutrina, nem de usos e costumes. Porque de doutrina e usos e costumes, muitas das nossas igrejas está cheia. Mas muito pouco do Espírito Santo. Muito pouco de uma vida com responsabilidade diante de Deus. Quem sabe o que é um casamento aqui? Todo mundo sabe o que é casamento. Qual é a parte fundamental do casamento? Compromisso, é ou não é? Respeito, lealdade, transparência. A mesma coisa é com Deus. Funciona dessa forma e dessa maneira. E infelizmente essa palavra que eu estou falando para vocês é muito pouco ensinada, muito pouco pregada. É muito pouco pregada e deveria pregar mais sobre isso dentro das igrejas. Que o mundo espiritual ele existe. Eu quero ajudar vocês nessa noite